Não há exagero em dizer que vivemos em tempos de perseguição judicial aos jornalistas no Brasil. Segundo dados da Federação Nacional de Jornalistas, a FENAJ, o ano de 2023 registrou um aumento de mais de 90% nos casos de cerceamento jurídico à liberdade de imprensa. O cerceamento pode vir dos órgãos do judiciário somente, ou acompanhados de inquérito da Polícia Federal, ou até mesmo de mandados de busca e apreensão. Foi o que ocorreu com dois jornalistas do Mato Grosso, Alexandre Aprá e Enoque Cavalcante, além do jornalista e também publicitário Márcio Pinheiro, todos alvos de um mandado de busca e apreensão da Polícia Federal, emitido a partir de uma denúncia do governador do estado, Mauro Mendes, do União Brasil. Alexandre chegou a ser alvo de um pedido de prisão preventiva, que acabou negado pelo juiz João Bosco. Para entender melhor esse caso absurdo de perseguição à imprensa, o jornal A Nova Democracia convidou os jornalistas Alexandre Aprá, editor do portal Isso é Notícia, e Enoque Cavalcante, que tem o blog do Enoque e também é colunista no Isso é Notícia, para uma entrevista no programa A Propósito. A partir dela, a gente vai conseguir entender melhor esse caso recente do mandato de busca e apreensão e também toda a perseguição jurídica que é movida já há anos, tanto contra Alexandre Aprá quanto contra o Enoque Cavalcante, por conta de denúncias justas das atividades ilícitas cometidas pelos grandes figurões da política mato-grossense. Enoque e Alexandre, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. É uma honra recebê-los, vocês aqui, e ajudar na denúncia desse caso novamente absurdo de perseguição aos jornalistas, de cerceamento à liberdade de imprensa. Boa tarde, Henrique. Obrigado pelo convite. Ficamos lisonjeados. Só fazer uma correção. Não foi a Polícia Federal, foi a Polícia Civil. Polícia Civil aqui do estado de Mato Grosso, que fez esses pedidos contra nós, pedido de busca e apreensão e o meu pedido de prisão. E é a Polícia Civil que vem atuando sistematicamente contra os jornalistas aqui em Mato Grosso, sob o domínio do governador do estado, né? Enoque. Boa tarde. Vamos aproveitar que aí um novo espaço está se abrindo para que a gente fale um pouco da realidade da periferia do Brasil, né? Mato Grosso e os demais estados. Nós vivemos na periferia jornalística do Brasil. O Brasil está muito centrado, né, devido a esse controle das Rede Globo, Folha de São Paulo, Estadão, está muito centrado em São Paulo, Brasília, Rio. Os demais países, os demais estados, compram, os jornais compram matéria da Folha, do Estadão. Tem TV Globo em tudo que é estado, que é um dos absurdos que eu acho, né? O Brasil é um dos poucos países onde as redes de televisão se impõem. Nem nos Estados Unidos, como dizia o Leonel Brizola, nem nos Estados Unidos tem isso. E aqui tem esse domínio. Então, nós ficamos na periferia. Ao ficar na periferia, nós já somos muito desconsiderados e já é uma realidade que abre espaço para a ação dos pequenos títeres, como o atual governador de Mato Grosso, o senhor Mauro Mendes. Certo, perfeito. Eu agradeço também pela correção. Aqui na entrevista estava a Polícia Civil, mas aqui no comentário veio a Federal na cabeça, mas agradeço pela correção. E eu queria começar a entrevista perguntando justamente como que foi esse mandato de busca e apreensão. Então, começar do mais recente para depois ir às perseguições mais antigas. E como que foi esse mandato de busca e apreensão, a partir de onde e por que ele foi emitido, e como que foi a abordagem policial em si. O Enoque, a partir de um vídeo, denunciou que foi acordado às 6 horas da manhã por policiais entrando na casa. Então, como que foi essa situação, a partir de onde que esse mandato ele é expedido e como que foi a abordagem em si? Aí a gente pode fazer essa ida para o Alexandre e Enoque, vocês preferem. Alexandre é a nossa estrela, vamos lá, é o homem mais perseguido. Então, não, fala. Esse inquérito, na verdade, não é o primeiro inquérito. O que acontece?
por exemplo, o Isso é Notícia existe desde 2013. E antes do governador ser governador, ele era prefeito de Cuiabá. Foi prefeito de Cuiabá por um mandato, depois foi eleito governador. E ele já chegou a mover algumas ações contra mim na época que ele era prefeito, mas sempre eram ações individuais. Você vai na justiça, move uma queixa-crime por, por crimes contra a honra, que geralmente ele faz, ou indenização por danos morais. Isso começou a se intensificar, e a partir dessa intensificação passou-se a utilizar-se da estrutura da Polícia Civil para instaurar inquéritos contra nós. Então não são simples processos que uma pessoa move contra outra, uma queixa-crime por crimes contra a honra. São instaurados inquéritos na Polícia Civil. Geralmente, por exemplo, nesse caso aqui específico, nós estamos sendo acusados de calúnia majorada, de ameaça e de associação criminosa. Ou seja, uma reportagem reproduzida do Repórter Brasil, um artigo de opinião, foi suficiente para a Polícia Civil instaurar o inquérito com base nesses 3 crimes, e com isso conseguir ter legalidade para pedir as buscas e até a prisão. Ou seja, investigações de crimes contra a honra, por si só, pelo nível da pena, você não consegue ter buscas, ter pedido de prisão, e vários crimes foram juntados para que isso fosse possível. Ou seja, é mais uma escalada dessa violência, dessa perseguição, que nós já estamos, eu no caso já estou denunciando desde 2021, né, quando o detetive passou a me perseguir, queria forjar flagrantes contra mim, e ele foi gravado dizendo que quem havia contratado era o governador e a primeira-dama através de um publicitário. Na Polícia Civil ele negou isso, não identificou os mandantes, né? E a polícia, na verdade, em primeiro lugar, eu fiz a denúncia na Polícia Federal, porque aqui a gente já estava nesse clima de intervenção, de domínio. Alexandre, desculpa. Tá, tudo bem. Eu ia te interromper porque teve uma quebra no som, mas perfeito. Exatamente, é porque eu tô só tenho um celular agora, nem tenho como fazer essa transmissão pelo computador, por isso tocou aqui, mas eu já desliguei. Então, como que eu estava falando? Então, a partir disso, a gente começou a ser perseguido de uma forma muito virulenta pela Polícia Civil, infelizmente, em setores do Ministério Público e do Poder Judiciário que tem dado aval a esse tipo de ação contra jornalistas aqui em Mato Grosso. Não são todos, são 17 jornalistas que têm algum tipo de processo ou inquérito aberto atualmente, a pedido do governador, e que nós somos jornalistas independentes, ou seja, a gente não pertence àquela grande mídia hegemônica daqui de Mato Grosso, que é muito alinhada ao governo, tanto que nós somos conhecidos como os únicos que falamos do governador, que criticamos, que escrevemos aquilo que ele não quer ler, digamos assim, né? Enoque, continue aí. Sempre falando da periferia, né? Dessa periferia de Mato Grosso, o jornalismo ele é muito dependente das estruturas oficiais. Num estado como São Paulo, como Brasília, lá, o Distrito Federal e no Rio de Janeiro, a iniciativa privada ela sustenta, ela investe muito, né, nos veículos. A gente vê aí uma Folha de São Paulo, um Estadão, uma Rede Globo com muitos patrocinadores. E, é claro, tem muito dinheiro também do governo aí, né? Mas tem a possibilidade desses veículos refletirem sobre a realidade governamental com mais independência. Não é à toa que volta e meia está aí o pessoal dizendo o Estadão está batendo no Lula, o Estadão, né? Os veículos que apoiam o governo, falando isso, a Folha é reacionária, a Folha é contra o Lula e tal. Em Mato Grosso,
existe um fenômeno, nós temos muitos sites aqui sustentados por jornalistas, e 90% dessa estrutura ela é sustentada por governantes, pelo governo do Estado, pelas prefeituras. O Tribunal de Contas do Estado é um patrocinador intenso aqui também. Quer dizer, então, a estrutura é governamental. À medida que você, como jornalista, procura investigar alguma coisa, né, que o governador está fazendo, que o deputado está movendo, que o prefeito ou vereador estão questionando, você vai se destacando, você vai virando uma figura diferentona. É assim o caso do Alexandre Aprá e o meu modesto caso. A gente vira, né, os questionadores, os utópicos, né? E eu, ao longo da minha carreira, eu estou aqui há 35 anos, nós sempre fizemos questão de fazer matérias com esses questionamentos. Seja como editor do Jornal do Dia, que eu já fui aqui, como jornalista do Diário de Cuiabá, que eu já fui aqui, como jornalista do Jornal A Gazeta, que eu já fui aqui, como apresentador de programa na TV Brasil Oeste, na TV Mundial, na TV Cuiabá, como eu já fui aqui. A gente está sempre procurando alargar a informação com relação aos governantes. O Mauro Mendes, que é um empresário, né, que além de governador é um empresário que já teve muito sucesso na área da telecomunicação, né, enveredou por vários, com esse dinheiro que ele foi ganhando, ele enveredou por vários ramos empresariais. Ele começou a atuar na área da mineração. E tudo isso cria situações que merecem, né, ser enfocados por uma reportagem independente. É o que nós fazemos. Esse processo que levou à invasão policial de nossas residências, né, numa situação que eu comparei ao processo do Franz Kafka, porque nós estávamos em casa, né, dormindo tranquilo, eu aos meus 70 anos de idade, dormindo mais profundamente que muitos outros, e aí batida policial na porta, o cara chutando a porta ali, apertando, né, a campainha, e eu tive que acordar às 5h40 da manhã, abrir a porta e me defrontar com 6, não 1, não 2, mas 6 policiais que vinham pegar meu celular e meu computador. Mas vinham pegar meu celular e computador por ordem de quem? E por quê? Qual o crime que eu cometi? Esses policiais tinham um mandato assinado pelo juiz João Bosco Soares, dizendo apenas isso. Tem a ordem para pegar o computador e tem a ordem para pegar os celulares. Só uma ordem judicial. A gente cumpre, mas a gente esperneia aí, né? A gente ficou querendo saber de onde partia tudo isso. Quer dizer, eles invadiram a nossa casa, a polícia invadiu a nossa casa às 5h40, 6h da manhã. A minha casa, a casa do Alexandre Aprá, a casa do Marco Polo Pinheiro. Eu só fui saber de onde partia essa invasão, essa ordem de busca e apreensão lá pelas 10h da manhã, quando eu fui na delegacia e vieram as informações que era um pedido do governador Mauro Mendes, que tinha acionado a Polícia Civil insatisfeito com artigos críticos, com reportagens que nós tínhamos feito sobre o envolvimento dele na área da mineração, sobre o envolvimento também de um desembargador de Mato Grosso, o desembargador Orlando Perry, na área da mineração. Ora, Orlando Perry é um destacado servidor da justiça aqui em Mato Grosso há muito tempo, sempre envolvido em polêmicas aqui no judiciário, e nunca antes de meados do ano passado tinha se falado que Perry era um novo empresário da área da mineração, de extração de ouro e tal e tal.
Quando isso apareceu em reportagem nacional divulgada pelo Repórter Brasil, nós, jornalistas, eu, Enoque e o Aprá, nós reproduzimos essa matéria. Vejam só, poucos outros veículos reproduziram, nós reproduzimos, demos o destaque, e eu, como sou, além de um repórter, de um blogueiro, eu procuro atuar como um analista, eu fiz um artigo, 2 artigos, cobrando explicações. Ora, por que esse desembargador resolveu agora entrar na mineração, que em Mato Grosso é uma área cercada de muitas polêmicas, muitas matérias, né, que ocupam muito a página policial, porque a extração de ouro é uma coisa quase que totalmente clandestina em Mato Grosso, as informações são muito poucas. Eu fiz esse artigo. Esse é meu material, e essa simples reprodução da matéria do Repórter Brasil e o meu artigo cobrando explicações foram apontados pelo Mauro Mendes e parece que também pelo desembargador Orlando Perry como fake news. Ora, o trabalho sagrado de nós outros como jornalistas fica aí o governador, aciona a polícia, né, para tentar nos carimbar de produtores de fake news. O governador Mauro Mendes agiu assim, fez essa violência para respaldar um discurso autoritário. Foi isso o que aconteceu, né, recentemente aqui em Mato Grosso. Perfeito, Enoque. Cabe destacar que além desses problemas todos da mineração, particularmente do ouro que você já colocou, com a entrada aí no garimpo, o Perry passou também a se beneficiar daquela lei que tem no Mato Grosso, agora aprovada pela bancada governista do Estado, né, que permite ali a exploração em áreas também de preservação ambiental, então ele entra justamente também no meio desse contexto aí para se beneficiar ainda mais desses negócios que agora ele atua. E é um caso absurdo, o Repórter Brasil é um portal extremamente destacado, também comprometido, com muita notabilidade, muita credibilidade. A gente aqui do Jornal Nova Democracia sempre republica também reportagens do Repórter Brasil, então até quando a gente viu o caso de vocês, foi uma solidariedade imediata, porque faz parte da nossa rotina, tá, né, procurando também esses casos e republicando esses casos. E vocês também já mencionaram que muitos aparelhos foram confiscados, né? A Polícia Civil apreendeu celulares, apreendeu notebooks, e eu imagino que todo o trabalho de vocês, então, tenha sido afetado. Afinal, apreender o celular de um jornalista é apreender os seus principais meios de trabalho, né? E aí eu queria perguntar para vocês como que isso afetou o trabalho de vocês cotidiano e quais os riscos que vocês veem nessa apreensão, porque afinal nesses materiais está também o número de fontes, o número de contatos, a agenda jornalística. Então, como que isso afetou e quais os riscos que vocês veem nessa apreensão da Polícia Civil? Eu acho que essa apreensão, por exemplo, dirigida como foi aos equipamentos eletrônicos, ou seja, celular, tablet, computador, todo tipo de aparelho eletrônico, um claro recado, um claro indício de que eles querem ter acesso às nossas fontes, que é um resguardo constitucional que o jornalista tem. A partir de agora a gente não sabe como é que vai ser, porque como é que se você acha que as fontes que antes nos passavam informações, nos passavam informações de processos que nós íamos atrás, apurávamos e divulgávamos, vão querer continuar passando com o risco da fonte ser descoberta, da fonte se tornar pública? Quer dizer, é um atentado contra o exercício do jornalismo, ou seja, eles querem que nós paremos de fazer jornalismo. Essa é a intenção, infelizmente, do governador, infelizmente da Polícia Civil e do Ministério Público e da Justiça, que tem dado guarida, dado aval a esse tipo de ação. Nós já entramos com habeas corpus aqui no Tribunal de Justiça, também vamos entrar com uma reclamação constitucional com base nessa violação ao sigilo da fonte, porque é a única ferramenta que nos basta. Enquanto nós tivermos aqui, nesses órgãos estaduais que estão sob
essa intervenção, essa influência do governador, nós não vamos conseguir nem nos defender, né? Então, assim, a FENAGE e o Sindijor, o Sindicato do Jornalismo de Mato Grosso, já fizeram um requerimento para a Procuradoria-Geral da República, pedindo a federalização dessas investigações contra os jornalistas aqui em Mato Grosso, porque essas investigações, infelizmente, estão absolutamente tendenciosas contra os jornalistas, e a gente fica sem ter a quem recorrer. Uma coisa, um sentimento de horror que nós temos foi ao contactar com o advogado André Mateus, que, em nome da FENAGE, da ABRAGE, do Instituto Vladimir Herzog, está nos defendendo, foi saber que não somos os únicos, que hoje no Brasil mais de 300 jornalistas estão sendo alvo de ataques desse tipo. 300 jornalistas nesse país. Ora, por que os jornalistas incomodam tanto? Quer dizer, a realidade da utilização do poder para benefício próprio dos governantes e dos grupos empresariais que eles representam fica evidente. Não é? Se nós levantamos dúvidas e buscamos informações com relação aos grupos empresariais que o atual governador de Mato Grosso compõe, essa ação dele, essa ousadia dele de atacar jornalistas com toda uma vida profissional escorreita aqui no Estado, isso só reforça as suspeitas que se possa ter de haver efetiva irregularidade, né? Uma mistura dos negócios do Estado com os negócios pessoais e privados desses empresários que estariam comandando o governo do Estado para alargar os seus campos de faturamento. É o que sobressai numa análise que se faça dessa situação. Ora, o governador é um empresário garimpeiro. Temos agora um desembargador garimpeiro. A situação do garimpo em Mato Grosso é de uma semiclandestinidade. Não existe praticamente cobrança de impostos sobre a extração de ouro, de todos os minérios que são extraídos em Mato Grosso. É uma área pouco coberta. O Repórter Brasil, que é um site, uma estrutura de informação financiada por ONGs preocupadas com a preservação do meio ambiente, com a defesa do nosso patrimônio ambiental e natural, ela vem no sentido de ajudar a população de Mato Grosso e do Brasil a se informarem sobre, né, a utilização dessas máquinas estatais que já está sendo feita pelo governador, pode estar sendo feita também pelo desembargador e tal, e tal, e tal. Isso precisa ser posto em prato limpo. A gente observa em Mato Grosso, infelizmente, lastimavelmente, uma inanição do Ministério Público. Pouquíssimas são as ações, ultimamente, né, do Ministério Público em relação a essa situação. A Nova Democracia, o site de vocês, vem aqui nos entrevistar. Desde que a nossa casa foi invadida, nenhum contato dos defensores do fiel cumprimento da lei, dos promotores e procuradores aconteceu. Ora, clama aos céus, né? As pedras vão clamar em Mato Grosso, porque o Ministério Público, como já foi dito com relação ao Ministério Público Federal, no caso do procurador Augusto Aras, pratica um engavetamento, não se manifesta, não defende. Os jornalistas, para poderem atuar em Mato Grosso, precisam do apoio do Ministério Público. E esse apoio
não tem se dado. O Ministério Público é uma estrutura cara, né, mantida pelos recursos públicos do nosso povo. O povo de Mato Grosso é um povo majoritariamente pobre. Manter essas estruturas governamentais para alimentar os interesses empresariais que, tudo indica, possam ser interesses empresariais espúrios, isso merece a preocupação. É o que nos move, é o que nos motiva. Hoje eu sou um jornalista aposentado, tenho meu blog, publico uma matéria ocasionalmente, uma matéria por dia, 3 ou 4 matérias por semana, e mesmo assim os caras acham, essa estrutura de poder, acha que eu sou perigoso, acha que eu tenho que entrar na minha casa. Imagine, então, se as estruturas, os veículos de comunicação de Mato Grosso, a Rede Globo e tal, a Gazeta, as rádios, cumprissem também com suas responsabilidades e fossem investigar esses casos. É o que nós queremos. Com o nosso trabalho, a gente tenta despertar essa consciência cidadã aqui no Estado. Henrique, eu só queria fazer um complemento, só para se ter uma ideia, porque eu citei aqui o caso do detetive, e existe uma liminar dada pela juíza da 11ª Vara Civil de Cuiabá, onde diz que toda vez que eu falar sobre o caso detetive, eu devo dizer que o detetive, que a Polícia Federal não encontrou indícios de participação do governador e encaminhou o caso para a Polícia Civil, e que o detetive afirmou à Polícia Civil que o governador do estado não é o mandante, não é o contratante dos serviços dele. Então, só para deixar claro, porque senão eu tomo uma multa de R$30 mil por dia se eu fizer isso. Então, eu estou aqui cumprindo mais uma vez. Qual o nome da juíza, Alexandre? Adriana Cognaman. Perfeito. Então, vamos reforçar o que diz o Alexandre da Praia. Né? Pelo que a Polícia Federal apurou até aqui, a juíza soube... A Polícia Federal sem instaurar inquérito, né? Com base na a Polícia Federal sem instaurar inquérito, mas informando a essa juíza, ela diz que o governador não tem nada a ver com a ação civil me obrigando a dizer isso. Ela entrou com uma ação civil me pedindo R$300 mil de indenização no mérito e pediu uma liminar para que eu fosse impedido de falar sobre o caso detetive. E a juíza deu essa liminar que eu devo dizer em toda vez que eu citar esse caso, que a Polícia Federal não encontrou indícios de participação do governador e encaminhou o caso para a Polícia Civil, que não investigou nada, e que na Polícia Civil o detetive negou que os contratantes fossem o governador e a primeira-dama. Então eu estou aqui cumprindo a liminar. É um absurdo uma liminar desse tamanho, é um absurdo toda a situação que vocês narram, e essa falta de apoio, essa falta de defesa aos jornalistas chama ainda mais atenção nesse cenário, né? Visto que esse caso de perseguição não é de agora, visto que vocês não são os únicos perseguidos, jornalistas perseguidos no Mato Grosso, inclusive aos nossos espectadores, é bom que saiba, ao todo são cerca de 17 jornalistas que falam que são perseguidos pelo Mauro Mendes somente no Mato Grosso. E no caso de vocês, nós temos esse longo histórico, né, de perseguição do Mauro Mendes, e aí eu queria questionar justamente quando e como essa perseguição começou, né? Eu li sobre esse caso do detetive, algo absurdo, de um tamanho, assim, de uma magnitude, aquela reportagem da agência pública, inclusive, que trata sobre o caso, traz informações chocantes, né, sobre isso. E aí eu queria perguntar justamente quando e como que essa perseguição começa contra vocês. Aí a gente pode começar com o Alexandre e passa para o Enoque. Contra mim começou já tem 10, 11 anos, logo que eu abri o site. Eu fiz uma reportagem sobre uma licitação. O Mauro Mendes havia acabado de assumir a prefeitura de Cuiabá e eu fiz uma licitação sobre locação de maquinários, o valor de 9 ou 10 milhões, eu não me lembro agora. E um dos vencedores foi um sócio dele, um sócio do ramo da mineração. E a licitação tinha vários vícios, vários indícios de empresas funcionando no mesmo endereço. Dava para ver que era uma licitação arranjada. Havia indícios, né, de que era uma licitação arranjada.
E a partir daí ele já criou uma animosidade bem acentuada contra mim. Depois passou um tempo, eu fiz 2 séries de reportagens mostrando indícios de fraude em leilões do Tribunal Regional do Trabalho, que havia participação do Mauro Mendes como empresário, como arrematador, né, nesses leilões. E eu fiz uma série de reportagens, elas acabaram gerando processos disciplinares contra os 2 juízes diferentes que conduziram esses leilões. Ambos foram aposentados compulsoriamente pelo Tribunal Regional do Trabalho, por unanimidade. Ainda não estão fora do cargo, né, estão aposentados compulsoriamente. O Mauro Mendes chegou de responder a processos por participação nessa suposta fraude, só que ele conseguiu arquivar essa investigação. Ele arquivou, os juízes continuam punidos de forma disciplinar, administrativa, e a partir daí se intensificaram as ações judiciais. Primeiro foram queixas-crimes, protocoladas direto no judiciário por crimes contra a honra, depois indenizações, e até em certas entrevistas o governador reclamava, quando se falava em fake news, ele reclamava que as leis tinham que ser mais duras, porque as pessoas não eram presas, né? A partir disso daí, a partir dessas ações, é que começaram a haver essas incursões da Polícia Civil. Ele já no cargo de governador, existe aqui uma delegacia chamada Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos, que é para atuar nesse ramo de crimes cibernéticos, né, fraudes eletrônicas, esse tipo de coisa, mas ela também acabou sendo aparelhada para ser uma polícia pessoal do governador. Quer dizer, de todos esses inquéritos que o governador abre contra jornalista, todos eles são direcionados para essa mesma delegacia, eram conduzidos por um mesmo delegado, que agora, no início do ano, parece que saiu dessa delegacia, foi para outra delegacia. E a partir daí, esses inquéritos começaram a tramitar, cumulando vários crimes para ensejar essa possibilidade legal de se imputar prisões, inclusive preventivas, como foi solicitado, pedido por esse delegado no meu caso. Esse delegado, infelizmente, ele tem uma atuação totalmente parcial, pró-governador, me transformou em vítima logo depois que eu... me transformou em investigado, logo depois que eu tive a coragem de denunciar toda essa questão do detetive particular. Então, logo que eu denunciei, eu comecei a ser investigado por essa delegacia. E não só a gente, não só jornalistas, é bom frisar isso. Essa delegacia também atua contra inimigos políticos do governador. Por exemplo, pessoas ligadas ao prefeito Emanuel Pinheiro, prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, que é um grupo rival ou é um adversário político do governador, também são alvos constantemente dessa mesma delegacia, desse mesmo delegado, com as mesmas alegações. Um descabimento total, ou seja, há um direcionamento dentro da Polícia Civil para essa delegacia, essas representações feitas pelo governador, e a partir daí é que tudo se desenrola. Infelizmente, no Ministério Público há promotores, muitos deles que não concordam com essas ações. Por exemplo, no caso do detetive, havia um promotor que havia pedido a instauração do inquérito e ele estava pedindo investigações, diligências. Esse promotor, de repente, ele sumiu do inquérito, veio um outro promotor que tinha ligação com os investigados, nós demonstramos que ele estava embaraçando as investigações e nós acionamos ele na Corregedoria Nacional do Ministério Público. O mesmo nós fizemos com esse mesmo delegado que pediu a minha prisão. Em 2022, eu representei ele na Corregedoria, existe lá 2 procedimentos abertos contra ele, um disciplinar e um criminal, que foram abertos a meu pedido. Então, assim, infelizmente é um cenário difícil para a gente até conseguir se defender, por conta que todas as instituições acabam envolvidas nessa trama.
Enoque, continua aí. Vamos falar. O Henrico citou os 17 jornalistas. É importante citar o caso dos jornalistas do jornal A Gazeta, que é uma grande empresa de Cuiabá. É o único jornal impresso do Estado, né, que sobreviveu às intempéries aí. Tem emissoras de rádio, o grupo, né, de comunicação da Gazeta, tem televisão, atua, portanto, em todo o Estado. Um dos repórteres de A Gazeta, acionado por algumas fontes, ele revela que o filho do governador, o empresário Luiz Antônio Taveira, que é um jovem de 20 e poucos anos, 24 anos atualmente, estaria sendo investigado aqui em Mato Grosso por envolvimento com um cartel de mercúrio, compra de mercúrio ilegal, importação de mercúrio para utilização na mineração. O jornalista Pablo Rodrigo, informado dessa investigação da polícia, fez uma matéria. Sai a matéria num dia, no outro dia, o pai do Luiz Antônio Taveira, o governador Mauro Mendes, vai à boca de cena, vai aos jornais, para dizer da forma mais truculenta possível que o Pablo Rodrigo e o jornal A Gazeta estavam mentindo. Disse isso, estavam fazendo uma fake news. O Mauro Mendes gosta dessa palavra. Estava fazendo carimbar os jornalistas que desagradam como produtores e reprodutores de fake news. Isso. Então ele acusou o Pablo e a Gazeta de produzirem fake news. E fez um estardalhaço que repercutiu. A mídia favorável a ele, que a maior parte da mídia soltou grande manchete e tal. E o Pablo Rodrigues também foi alvo desse assédio judicial. O governador Mauro Mendes, o empresário Mauro Mendes, o pai de Luiz Antônio Taveira, entrou com uma ação através do seu advogado, Hélio Niciama, né, que acaba de ser nomeado pelo Mauro Mendes desembargador. Ele entrou com uma ação contra o Pablo Rodrigo, acusando-o de mentira e cobrando uma indenização judicial que deve ter batido o recorde em termos de truculência judicial no Brasil, pois ele cobrou R$600 mil de indenização do jornalista assalariado da Gazeta. Também entrou contra a Gazeta, cobrando também indenização. Contra mim, porque eu reproduzia a reportagem da Gazeta. Isso, entrou contra outros jornalistas da Gazeta. Até jornalistas nacionais, por exemplo, o Vitor Nunes, do Diário do Centro do Mundo, também é alvo desse inquérito. Generalizado, assim, né? Da Gazeta. Outros jornalistas da Gazeta, tem programas da televisão, né? O Haroldo Júnior lá, outros jornalistas que fizeram algumas matérias também atinentes aos temas. O fato é que vários jornalistas da Gazeta viraram alvo da denúncia de fake news do Mauro Mendes. Isso aí pelo mês de maio, né, abril e tal. Foi junho ou julho, eu acho. Julho. Isso. Só que o tempo corre, né? O tempo passa. E aí, em outubro, a Polícia Federal faz uma busca e apreensão, né? A Polícia Federal, que não é controlada em Mato Grosso pelo Mauro Mendes, fez uma busca e apreensão na residência do Luiz Antônio Taveira. Foi lá, apreendeu o passaporte, ou seja, a Polícia Federal confirmou aquilo tudo que o jornalista Pablo Rodrigues, que a Gazeta, que os diversos jornalistas haviam divulgado. Havia um inquérito contra o senhor Luiz Antônio Taveira, filho de Mauro Mendes. Havia uma investigação sobre a compra de mercúrio ilegal para ser usado na garimpagem do ouro em Mato Grosso. Quem é que fez, então, uma fake news? Quem é, então, que agindo, distribuindo mentira agressivamente? Foi o Mauro Mendes. Eu, inclusive, escrevi recentemente um artigo dizendo isso.
o nome de Mauro Mendes em Mato Grosso é fake news, é o governador fake news, ele mente descaradamente, e esse processo que a Polícia Federal instaurou comprova isso. Não é como a mentira que ele assaca contra Alexandre Aprá, contra mim. Eles estão fazendo fake news. Isso não tem comprovação. Nós estamos fazendo jornalismo. E o Pablo Rodrigues e os companheiros nossos da Gazeta fizeram jornalismo. Fake news fez o governador para defender os seus interesses. Porque esse garoto de 24 anos, será que ele é realmente quem comanda os negócios dessas empresas de mineração? O envolvimento do Mauro Mendes com os negócios da mineração acontece há muitos anos. Ele é governador, talvez, né, para não criar algum embaraço, alguma situação. Os negócios hoje estão em nome do seu filho, alguns em nome da sua esposa, a senhora Virgínia Mendes. E o Mato Grosso está submetido a esse poder, ao poder desse empresário, né, que se envolve repetidamente em situações como essa. E os jornalistas entram como vítimas. Ele diz que nós somos algozes dele. Ele usa a polícia para nos atacar. Mas o crime, se existe crime, e eu espero que a justiça comprove isso, né? Porque se ele atacou de lá, eu imagino que a Gazeta agora vai atacar de cá, ele é que comete o crime de abuso do poder. Um detalhe importante, você veja que a Gazeta fez a matéria em julho, houve a instauração do inquérito semanas depois, houve a operação da Polícia Federal, onde o filho do governador foi alvo de busca e apreensão, está com o passaporte retido, e mesmo assim nós continuamos sendo investigados pela Polícia Civil no inquérito por fake news. Eu e uma outra jornalista, Edna Araújo, que também reproduziu essa reportagem no site dela aqui em Várzea Grande, Mato Grosso, eu e ela fomos ouvidos essa semana na Polícia Civil. Ou seja, ainda há um inquérito lá contra nós, sendo que houve a busca e apreensão contra o filho do governador. Veja a situação que nós estamos aqui em Mato Grosso. É absurdo, fica comprovado que vocês estavam corretos, o inquérito continua, algo sem justificativa nenhuma, é uma perseguição completamente arbitrária, e vejo dois pesos, duas medidas, né? Porque se o propósito fosse combater a mentira, se voltava agora contra o governador, mas no caso continua contra quem já está comprovado que está falando a verdade, mostra que o propósito, na verdade, é uma desculpa esfarrapada para fazer perseguição aos jornalistas, né? E eu havia formulado aqui uma pergunta especificamente sobre essa questão do detetive particular, né? Que é um caso absurdo, assim, a gente tem essa reportagem da agência pública que denuncia que houve casos de planos para assassinatos ou de falso flagrante, caso não desse certo, também para desmoralizar, né? Acabar com a carreira do Alexandre. Eu havia formulado essa pergunta para saber como que foi exatamente esse caso, mas antes de fazer ele continuar, eu queria perguntar se há alguma limitação à questão da liminar que você já colocou, mas se a gente pode seguir com essa pergunta ou se a gente vai a outra. Assim, a pergunta seria como que foi exatamente. Nós podemos seguir, eu só tenho que falar aquilo que eu falei e eu falo de novo na resposta, não tem problema. Perfeito, perfeito. Então seria como que foi esse caso do detetive particular? Então você teve esse detetive, né, colocado para realizar ações, investigações e ações contra você com o objetivo de acabar com a sua carreira ou mesmo acabar com a sua pessoa física, como está muito claro na reportagem da agência pública. E como que foi esse caso exatamente? Eu havia feito uma reportagem sobre... na verdade não foi nenhuma reportagem, foi uma nota produzida até pelo jornalista Noah Cavalcante, que mostrou que um empresário que era fornecedor do Estado, um publicitário, dono de uma agência de publicidade, que detém a conta publicitária do governo de Mato Grosso, havia presenteado a primeira-dama com uma joia. E ela postou essa joia, um anel, uma pedra de brilhantes, no Instagram. E esse empresário já era fornecedor, estava acontecendo uma outra licitação na mesma área, né?
e ele também já estava na fase final, em primeiro lugar nessa licitação. E nós publicamos essa nota. No dia seguinte, a primeira-dama foi à delegacia da mulher, acompanhada do diretor-geral, do ex-diretor-geral da Polícia Civil, registrar um boletim de ocorrência contra mim, contra o Enoque, por fake news. Né? Ela não nega a publicação, mas ela diz que é fake news, etc. A partir dessa reportagem, essa licitação que estava para ser finalizada foi suspensa. Foi suspensa, gerou uma animosidade, obviamente, entre os vencedores da licitação que já estava para ser homologada. Gerou também uma animosidade com a imprensa local, porque a imprensa local, a partir daquela suspensão, ficou alguns meses sem o recurso publicitário que a sustenta. Então, gerou-se animosidade. Antes de tudo isso acontecer, eu já havia recebido um recado de um colega jornalista e falou: olha, tem um publicitário assim, assim, que falou lá no Palácio que vai botar um investigador na tua cola. Usou o termo investigador ainda. Eu fiquei com medo, sabia quem era. Fui até a sede do GAECO, o Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Conversei pessoalmente com o promotor Roberto Turim, que era o coordenador do GAECO, e outro policial militar. Disse: doutor, tem um publicitário, um empresário assim, eu publiquei uma nota assim, a licitação foi suspensa, ele está falando que vai botar um investigador na minha cola, eu estou com medo. Ele falou: olha, não tem que fazer, não tenho indícios para instaurar uma investigação e não vejo como te ajudar. Nada foi feito. Passou-se, isso foi no final de junho, passou-se no início de agosto, uma pessoa me procurou, um empresário, e disse: olha, tem uma pessoa um detetive particular de Campo Grande, que está em Cuiabá e que contratou uma outra pessoa, um auxiliar, para fazer um serviço de monitoramento. Até então era um serviço de monitoramento. Então essa pessoa, esse auxiliar, foi trabalhar com esse detetive. Mas esse auxiliar, não se sabe por quê, desde o primeiro encontro com esse detetive, passou a gravá-lo, gravando com uma câmera oculta. Desde o primeiro encontro, esse detetive narra exatamente essa história, que o governador e a primeira-dama estavam de saco cheio das minhas matérias e que o Ziad, que é esse empresário publicitário, havia sido um intermediário para a contratação dos serviços dele. Só um pouquinho aqui. E no decorrer de alguns dias, esse auxiliar continuou gravando o detetive, até então, para fazer esse serviço de monitoramento. Ao passar dos dias, ele percebeu que não era só um monitoramento, que o detetive dizia que, na verdade, eles queriam forjar um flagrante de pedofilia contra mim, ou forjar um flagrante de tráfico de drogas, colocando drogas no meu carro. E ele, numa das falas do detetive que foi gravado, ele diz que, na verdade, eles queriam me matar, mas que eles haviam abortado o plano e queriam seguir nessa linha do assassinato de reputação. A partir disso daí, essa pessoa, esse auxiliar, vendo a gravidade da situação, vendo que ele falou em morte, ficou com medo, porque ele não é um jornalista investigativo, pelo que a própria agência pública revelou, porque eu não sabia a identidade dele. Ele entrou em contato comigo, se predispondo a fornecer todas essas imagens na íntegra que ele gravou do detetive, para que eu tomasse as medidas cabíveis. No começo eu achei assim, vou receber essas imagens, vou fazer uma matéria para o site, tal, alguma coisa assim. Na hora que eu recebi e vi toda a gravidade da situação, ou seja, há relatos de encontros dentro do Palácio Paiaguás, há registros que foram requeridos pelo próprio delegado, registros das câmeras de segurança do centro político onde está o Palácio Paiaguás, que indicam ele entrando de madrugada dentro do centro político e saindo no início da manhã, o detetive particular.
Então o que eu fiz, eu fui e denunciei o caso, primeiramente a Polícia Federal. Peguei todas essas imagens, passei para um amigo meu que é editor de imagens, me certifiquei que não era uma truncagem, uma edição. O meu amigo deu o parecer dele, falou: não, essas imagens são verdadeiras, não há edição, não há truncagem, elas estão na íntegra. Então, eu, de posse dessas imagens, denunciei o caso na Polícia Federal. O próprio Anjo, que é um jornalista investigativo, passou essas imagens para a TV Record. A TV Record produziu uma matéria para o Domingo Espetacular, repórter Lumes Única. E a partir daí é que começou a se desenrolar os fatos que eu virei investigado e vítima. Eles abriram 2 inquéritos. Um como investigado. Primeiro abriu o inquérito para mim como investigado e depois abriram o inquérito como vítima, mas não fizeram absolutamente nada nesse inquérito para culpabilizar o detetive, para se encontrar e se responsabilizar os contratantes desse serviço. Tanto que hoje atualmente o Ministério Público recentemente ofereceu um acordo de transação penal para o detetive, para ele não revelar os contratantes, pagar uma quantia de R$ 6.000 e não responder a crime nenhum, se livrar do inquérito de qualquer processo. Então eu quero aqui frisar só a questão da liminar, que a Polícia Federal, com base na notícia crime que eu apresentei, a Polícia Federal não abriu inquérito, ela não analisou sequer as imagens, ela, com base apenas na petição na notícia crime que eu fiz, ela não viu elementos envolvendo o governador e não viu elementos que caracterizassem uma investigação federal. Por conta dessa questão da atribuição, a Polícia Federal, então, passou o caso para a Polícia Civil, onde o detetive negou que o governador e a primeira-dama fossem os contratantes, mas também não revelou quem eram os contratantes. Perfeito, Alexandre. É um caso normalmente absurdo, acho que tem que ser sempre repercutido pelo nível de... É surreal, é indescritível o nível de absurdo que está por trás disso, o nível de perseguição que se pode colocar contra um jornalista, tipo o caso de um coronel, assim, né, no caso de quem é que tenha colocado esse detetive, que a gente sabe pelos aspectos claros ali, né? E, claro, reforçar aqui a partir do Jornal Nova Democracia, o programa Propósito, tanto a solidariedade, tanto com os casos do passado quanto de agora, e também a saudação de, frente a essa situação, continuar com um jornalismo sério, comprometido e ousado também, como é o que você faz. E aí agora, já seguindo aqui, já quase para o final da nossa entrevista, a gente tem mais 2 perguntas. Eu queria tratar também, porque me parece que a perseguição do Mauro Mendes não é algo isolado e pessoal por parte dele. Isso a gente já tratou um pouco aqui, que envolve toda a estrutura policial e também judiciária estadual aparelhadas aí pelo governo do Mato Grosso. E aí eu queria perguntar, a gente já tratou um pouco disso novamente, mas como que vocês veem essa relação? Assim, não é algo que parte, claro, é algo que parte dele, mas não se limita a ele, a todo esse aparelhamento, e como que vocês veem essa situação como um todo? Aí agora a gente pode começar com o Enoque e volta para o Alexandre. Eu não estou obrigado por juíza nenhuma a dizer nada. Mas eu quero, antes de responder, destacar isso, né? Que eu, desde que cheguei em Mato Grosso na década de 90, eu tenho atuado como editor, editando jornais, revistas e tal, e como articulista, exercendo a minha opinião. O trabalho de repórter investigativo tem sido um mérito, e um grande mérito do meu amigo, o Alexandre Aprá. Ele desenvolveu um grupo de fontes, tem demonstrado, né, muito equilíbrio no seu trabalho ao longo dos anos e se destacado nisso. Eu me orgulho de ter reproduzido muitas das matérias dele, de ter comentado e avaliado muitas das matérias dele. E fico satisfeito em perceber que a nossa contribuição à democracia ela se dá quando a gente revela que Mato Grosso, né, virou um campo de experimento para um autoritarismo
absurdo. Falei aqui dos jornalistas que são atacados por todo o Brasil, mas em Mato Grosso, evidentemente, que a estrutura de poder inovou. Ela pega uma denúncia de calúnia, o mesmo Mauro Mendes, que no passado fazia suas açõezinhas de calúnia, blá, 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 não age mais assim. Parece que se formou um grupo, tipo aquela BIM paralela lá do Bolsonaro, né? Uma estrutura maquiavélica para tentar fazer dos jornalistas realmente suas vítimas. Nós temos que... Eu não tenho aquela fé que muitos têm, mas a gente tem que agradecer o fato do Alexandre Aplá, por uma série de fatores, ainda está entre nós, porque a vida do Alexandre Aplá, né, tem sido severamente ameaçada. E ele demonstra uma coragem exemplar, sustentando o seu trabalho, mesmo tendo contra si a estrutura estatal, que é um absurdo. Vejam só que ele recorreu ao Ministério Público e de lá não veio apoio nenhum. Esses agentes do Ministério Público, bem remunerados, sustentados pelo dinheiro público, não se motivaram. São mais de 300 promotores aqui em Mato Grosso. Ninguém desses promotores se motivou a investigar. Será que esses jornalistas são esses pilantras que o Mauro Mendes fala? Será que os jornalistas são esses bandidos que o governador sugere? Ou será que tem alguma coisa aí que está precisando ser investigada? Ou será que nós estamos vivendo aquele ambiente lá de Vitor Hugo, aquele ambiente, né, Edmundo Dantès, o Homem da Máscara de Ferro, as montagens policialescas para fazer do inocente o culpado? O Alexandre Aplá, o Henry Fonda já não está vivo, mas eu acho que já está dando filme aí, Alexandre Aplá. Você é um homem errado, você é um perseguido pela justiça, e se eu estou ao seu lado, eu tenho muito orgulho disso. Se existem 15 aqui em Mato Grosso que resistem fazendo um jornalismo que se espelha no seu e que procura fazer a cidadania, porque o nosso interesse é que os cidadãos se levantem. Felizmente, nesses últimos dias, nós temos tido manifestações de parlamentares, de entidades, pessoas que nos procuram individualmente, mesmo a gente não tendo o nosso celular para atender todo mundo, mas nos lugares em que a gente vai, a gente sempre encontra ali um respaldo. Ontem eu fui num velório aqui de um escritor famoso aqui, um médico, Ivens Cuiabano Scaff. Lá encontrei, inclusive, um político destacado do União Brasil, o deputado estadual Júlio Campos, ex-senador, ex-governador de Mato Grosso, que ele, fazendo troça, me descreveu o Mauro Mendes como aquele cara emburradinho lá de Goiás. Ele falou assim, ele fez o beicinho, o Mauro Mendes é aquele que fica... Aí falou, Mauro Mendes é o bicudinho de Goiás. Quer dizer, então, até entre os amigos, os correligionários dele, essa impressão, né, do cara avesso ao diálogo, porque o que nós buscamos é isso, é o diálogo. Eu escrevi um artigo onde eu falo da fake news do Mauro, onde eu comento, onde eu analiso. Aqueles secretários todos, nenhum deles chega para o Mauro e faz um alerta. Pô, você está indo numa ribanceira perigosa ao atacar jornalistas brasileiros. Mas os secretários estão lá, estão silentes. Na estrutura do governo do Estado, existem mais de 100 jornalistas contratados pela máquina estatal. Não tem um jornalista que se levante para... Mauro, você está indo aí, esse negócio não convém. Não existe. Pelo contrário, o governador, meio aqui que extraoficialmente, atuou, e hoje, dos 100 jornalistas que trabalham no governo do Estado, não tem nenhum
que seja sindicalizado, que atue ao lado do sindicato de jornalistas, porque o sindicato de jornalistas tem sido uma das mais importantes estruturas com as quais a gente tem contato para poder chegar a estar aqui hoje, convidado pelo Nova Democracia. O Henrique, você me falou, eu vi a nota da Abrage, quer dizer, é o sindicato se mexendo, é o sindicato levando nossa angústia para a FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, para a Abrage, a Associação Brasileira dos Jornalistas Investigativos, para o Instituto Vladimir Herzog. Veja a dificuldade da gente se defender, pagar um criminalista que nos defenda. A Abrage e as entidades dos jornalistas têm atuado, é uma ajuda importante, porque até isso, eles jogam com isso, eles querem nos despedaçar, eles querem impedir que a gente escreva. Eu faço meus comentários, ora, se eu atravesso algum limite legal, poxa, a justiça está aí para que eu responda, para que eu possa me defender. O meu espaço está sempre aberto às réplicas de quem eu questiono. O que eu pedi ao Mauro Mendes e ao desembargador Orlando Perry foram explicações. São autoridades públicas que têm que dar explicações. Eu acredito nisso. É assim que a democracia tem que funcionar. E eu realmente entendo que Mato Grosso, por caminhos transversos, virou um caso nacional de autoritarismo. E vamos levar... Já estamos aí com o HC, já está demorando 3 dias que o desembargador está analisando esse HC. 4 dias, e não se manifesta. Né? Vamos, se aqui não sair um resultado... E vejam só como é que fica a Justiça de Mato Grosso, encarada como um puxadinho do governo. Os senhores juízes, os desembargadores deviam nós temos que ter respeitabilidade na magistratura matogrossense. Não pode, em troca, talvez, de penduricários, de privilégios financeiros, não sei. Eu, como analista, estou dizendo, não, os advogados dizem, não, esse assunto de vocês tem que levar para Brasília. É como se não existisse justiça em Mato Grosso? Isso é aceitável? Não é. É como se não existisse Ministério Público em Mato Grosso? Isso é aceitável? Não é. A gente tem que... E aí, na medida de nossas forças, enquanto tivermos nossas forças, enquanto eu e o Cavalcante estiver vivo, enquanto o Alexandre Paz estiver vivo, nós vamos estar mexendo. Essas estruturas governamentais existem para servir ao interesse público. É o que regra a Constituição. E é em cima disso que a gente vai continuar o nosso combate. Perfeito. Alexandre, quer complementar? A nossa grande esperança, Henrico, existem 2 procedimentos abertos na Procuradoria-Geral da República, que são pedidos de federalização. Um pedido de federalização do inquérito detetive e um último pedido que foi feito em dezembro pela FENAGE e pelo Sindijor-MT, que pede a intervenção federal aqui em Mato Grosso, nesses órgãos na Polícia Civil. Então, esses procedimentos estão abertos, estão tramitando em sigilo. A gente não tem muitas informações porque foi decretado segredo de justiça. E a nossa única saída aqui dos jornalistas é federalizar esses casos para que haja um julgamento justo pela Justiça Federal, pelo Ministério Público Federal e que seja investigado pela Polícia Federal. Nós não podemos continuar dessa forma, nós não temos mais condições de trabalhar aqui se essa escalada de violência, de agressão e de aparelhamento dos órgãos continuar como está atualmente. Perfeito, Alexandre, Enoque. E agora, passando já a última pergunta, a gente está com o horário um pouquinho apertado, tem um programa ao vivo agora às 19 horas, mas mesmo assim, eu gostaria de tratar essa última pergunta com vocês, porque vai justamente nesse sentido da perseguição nacional, assim, né? O Enoque falou um pouco aos jornalistas no nosso país. Eu acho que não seria exagero, eu cheguei a falar isso no início, dizer que a gente vive
um cenário alarmante aí de perseguição aos jornalistas no Brasil. Alguns estados, é claro, em maior escala, como é o Mato Grosso, outros em menor, mas é algo que perpassa norte a sul aí do nosso país. E me parece que há uma tendência de mudança também na forma dessa perseguição. Aqueles casos de agressão, de xingamentos, essas formas mais escancaradas que eram mais comuns há 2, 3 anos atrás, têm reduzido, enquanto a perseguição jurídica, mais velada, e por isso, para mim, parece também um pouco mais perigosa, tem crescido. Os dados da FENAGE, já mencionados, indicam que os casos de cerceamento à liberdade de imprensa por meio de ações judiciais cresceram 92,31% no Brasil somente no último ano. A gente tem casos como o de vocês, com esse mandato recente de apreensão, de busca e apreensão. A gente teve também, alguns meses atrás, um caso do jornalista Breno Altman, do Ópera Mundi, que em meio àquela toda perseguição que ele tem sofrido, houve um inquérito da Polícia Federal aceito e colocado contra ele como parte daquela perseguição movida pela CONIB. No ano passado, a gente teve aquela tese jurídica do STF, um tanto polêmica também ali, que indicava que jornalistas poderiam ser penalizados por informações falsas ou que poderiam ser consideradas como difamação ou injúria no caso de entrevistas e sem explicações como seriam no caso de entrevistas ao vivo, então muito polêmica, muito subjetivo. Então são vários casos que vão se juntando nesse conjunto de um cenário um tanto alarmante de perseguição jurídica aos jornalistas no nosso país. E aí, para encerrar aqui, eu queria perguntar como que vocês veem esse crescimento de cerceamento à imprensa no Brasil, sobretudo por meio das vias judiciais, policiais, e o que os jornalistas podem e devem fazer frente a essa situação. Vocês também já falaram das federações, dos sindicatos, dessa mobilização dos jornalistas. Então, como que vocês veem e o que deve ser feito contra isso? Eu acho... para deixar o fecho aí com o nosso Alexandre Aplá, eu acho que as entidades têm se mobilizado, mas veja você, Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso é um grupo de 5, 6 pessoas. A maioria dos jornalistas de Mato Grosso não são filiados a esse sindicato, não dão força à sua entidade. Federação Nacional dos Jornalistas é uma entidade fragilizada. Os sindicatos dos jornalistas pelo Brasil adentro não têm aquela estrutura que deveriam ter. Nós não somos uma OAB, uma corregedoria, um conselho, não existe um Conselho Federal dos Jornalistas. A Abrage, Instituto Vladimir Herzog, são pequenos grupos de resistentes. Nós fazemos uma guerrilha diante de um exército repressor que está montado. Ora, bolas, o senhor Mauro Mendes, o governador de Mato Grosso, colocou 6 policiais na minha casa, 6 policiais na casa do Aprá e 4 na casa do Marco Polo. Vejam só a tropa, de madrugada. A tropa que devia estar protegendo aí a residência das pessoas, o patrimônio das empresas, garantindo a segurança pública, atacando, se ocupando disso, de ficar devassando computadores e celulares de jornalistas. Esse é o absurdo, que exige uma mobilização. Quando a gente vem aqui fazer essa conversa com a Nova Democracia, e temos falado com outros organismos, é para tentar despertar essa cidadania, as entidades, os partidos políticos, para que exista essa reprimenda, né? Que o governador sinta, e eu acho que ele já começa a sentir. Hoje nós conseguimos uma boa repercussão nacional, né, com relação a essa agressão sofrida, que, né, ele está cometendo atrocidade contra os jornalistas. Eu entendo que a gente queria ter uma vida mais descansada, poderia ler nossos livros, né, ver nossos filmes, curtir nossos netos, nossas namoradas e namorados, mas cadê tempo? A gente vai ter que se desdobrar nesse período para ir fazer esse chamamento. Agora mesmo, dia 29, né, estaremos indo lá
no encontro promovido pelos Repórteres Sem Fronteira em Brasília, e vamos tentar repassar a nossa experiência e ouvir outros companheiros, né? Conhecer outros companheiros, para que a gente enfrente os problemas, a gente precisa conhecer. E eu acho que o grande problema, dado o controle que a máquina do Estado tem sobre a informação em Mato Grosso, é que a maioria das pessoas não conhece. E eu defendo e digo, o caso do Alexandre Aprá merecia e merece ser conhecido. Vamos falar da Netflix, tem que fazer um documentário, um filme aí, contando essa história para o povo perceber que há lutadores aqui na defesa do jornalismo independente, crítico, um jornalismo que sirva não ao interesse de grupos políticos e empresariais, mas que sirva ao interesse dos cidadãos. É uma picada. Eu estou com 70 anos, olho para trás e vejo que desde lá dos 20 anos a gente está sempre nessas polêmicas. A arremetida, né? Pô, enfrentamos uma ditadura lá de 20, quase 30 anos. E a coisa não se resolveu. Tivemos uma constituinte, temos uma Constituição dita cidadã e a violência ainda se manifesta. Temos que continuar lutando. É a exigência que se faz e, com certeza, nós vamos lutar. Obrigado aí ao Henrique, à Nova Democracia. Continue com o seu trabalho. Eu li lá o editorial da Nova Democracia, vi lá que eu tenho coisa para aprender com vocês. Obrigado. Eu que agradeço, Enoque. Alexandre. Henrique, eu queria agradecer também. Respondendo a sua pergunta, eu acho assim, não são casos endêmicos e não acontece com todo mundo. Infelizmente, não por exemplo, existe um ou outro processo que eu respondo que não envolve o Mauro Mendes, que essas coisas processuais não acontecem, esses atropelos, essas análises absurdas. Por exemplo, eu fiquei sabendo esses dias agora de um outro inquérito que eu estou respondendo porque eu publiquei um vídeo de um rapaz que estava num resort de luxo no Malai Manso, no Lago do Manso, aqui perto de Cuiabá, 90 quilômetros de Cuiabá, e havia um evento lá da SEDUC e o governador foi lá. E ele usou um jato que ele comprou com dinheiro do governo no período da pandemia para se deslocar daqui de Cuiabá a 90 quilômetros aqui nesse lago. E esse cara gravou ele, eu fiz uma matéria. Se você pegar o inquérito, diz que nós temos uma associação, que nós somos um grupo político, porque ele está no meu Instagram, porque eu estou no Instagram dele. Quer dizer, o trabalho todo policial é um trabalho absurdo, surreal, fictício, tendencioso. Não são todos os delegados. Como eu disse, o inquérito detetive começou com um promotor que estava mandando investigar, mas de repente ele foi tirado do inquérito. Apareceu outro promotor. Então não são todos. Por exemplo, essa semana, 2 dias depois da operação, aliás, 2 dias depois da operação policial, eu fui processado pelo secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, ex-secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, suplente de senador, não sei se ele está ainda atuando como senador, mas até uns dias atrás estava, porque eu fiz uma série de reportagens mostrando a ligação dele com o dono dessas aeronaves que foram vendidas para o Estado no período da pandemia. E ele moveu 2 processos contra mim, um criminal e um civil. O criminal caiu para o Dr. João Bosco, mesmo que mandou fazer as buscas aqui em casa, na casa do Enoque, na casa do Marco Polo. E ele me condenou por difamação. Ele achou que as matérias que eu criei, as matérias que eu publiquei, criaram uma narrativa para difamar o secretário da Casa Civil. E aí, agora, 2 dias depois da operação, o juiz da Vara Civil, o juiz doutor Alexandre Elias Filho, me inocentou no processo civil, dizendo que não havia nenhum extrapolamento do dever de informação. Ou seja, não são todos, não é um aparelhamento geral, mas infelizmente, quando se trata do governador e das pessoas ligadas ao governador, as coisas
andam de maneira diferente na Polícia Civil, no Ministério Público e no Poder Judiciário. E é isso que nós estamos clamando, a necessidade da federalização dessas investigações e desse processo. Perfeito, Alexandre. Então, agora passando ao encerramento, agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui no programa A Propósito. É uma honra, novamente falando, para o Jornal Nova Democracia estar entrevistando vocês e estar colaborando na denúncia desse caso, que é um caso absurdo de perseguição aos jornalistas e que mostra que essa Constituição dita cidadã, como disse o Enoque, deixou muitas brechas ainda nos direitos mais básicos, como é a liberdade de imprensa, né? A censura prévia foi deixada de lado, mas a censura posterior, a censura como um todo continua muito em voga, e o cerceamento, né? A censura judicial continua muito em voga, muito corrente aqui no nosso país. Há muito caminho a ser andado, mas que certamente vai ser andado. Então, agradecer a presença de vocês, dizer que o Jornal Nova Democracia e o programa A Propósito estão sempre com as páginas e os programas abertos para as denúncias, para os novos casos, para os desdobramentos desse caso, e passar aí para vocês para os comentários finais também. Bom, eu quero agradecer você, Henrique, a Nova Democracia, o programa A Propósito. Essa voz é importante para que as pessoas de fora saibam o que está acontecendo aqui. Aqui ainda nem todos sabem o que está acontecendo aqui por conta dessa hegemonia da imprensa local no que diz respeito aos fatos relacionados ao governo do estado. Aqui funciona o seguinte: o veículo que publica uma reportagem que desagrada ao governador tem a mídia, tem a publicidade cortada pelo governo do estado, pela Secretaria de Comunicação. Então são 100 milhões de reais por ano de orçamento aqui em Mato Grosso com comunicação. Não existe qualquer empresa multinacional que invista nem metade, nem 10% desse valor aqui em Mato Grosso. Então, eu queria agradecer e dizer que essa voz é importante, porque nós precisamos que as pessoas de fora saibam o que está acontecendo aqui em Mato Grosso com a gente. Henrique, obrigado. Eu digo e reafirmo. Vocês falam de uma nova democracia. Eu acho que é o que nós estamos precisando, uma nova democracia. A democracia é um processo que se aperfeiçoa todo dia e ele precisa que os cidadãos atuem. Alexandre Aprá é um cidadão que atua. Eu tento também atuar e que a gente não se cale, que a gente continue falando, que vocês continuem com a sua janela informativa aberta e que a gente ajude a aperfeiçoar essa democracia brasileira, que é muito importante e que é vital para garantir uma melhor condição de vida para todos os brasileiros e brasileiras nesse país. Perfeito, então a gente vai ficando por aqui. Eu peço aos nossos espectadores também que curtam o nosso vídeo, comentem aqui nos comentários e também compartilhem ao máximo essa entrevista para que a gente possa difundir e repercutir esse caso para o maior número possível de pessoas. Eu desejo a todos os nossos espectadores também um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até o próximo programa do A Propósito.